Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Curta, compartilhe, comente o nosso material. Justiça e Amazônia é um canal direto entre a sociedade e o mundo jurídico. Nós estamos hoje aqui nesse videocast especial ao lado de um grande amigo de longa data, um amigo da advocacia, uma amizade aí que eu construí ao longo dos anos. Meu amigo Leonardo Pinheiro. Ele está lançando um livro cujo título é Atos dos Testadores. O que você gostaria de dispor, mas tem receio em fazer? Aí tem uma lápide, né, Leonardo, aqui, dizendo assim, ó, aqui jaz uma pessoa que não fez planejamento sucessório. Leonardo Pinheiro, além de advogado, professor, mestre em Direito, especialista em Direito de Família, especialista em Direito Sucessório, que nos brindou aí com esse livro. E aí, Leonardo, uma coisa que despertou a minha curiosidade a respeito do teu livro é o tom. Não é exatamente um livro com aquela linguagem rebuscada do mundo do direito. É um livro que aborda um tema complexo, um tema que muitos advogados mesmo não dominam completamente, que é o direito sucessório. Mas você resolveu atribuir uma linguagem mais informal, uma conversa direta ali com a sociedade mesmo, bem no propósito aqui do nosso programa. E eu queria te perguntar, antes de falar de planejamento sucessório, queria que você contasse um pouco da história desse teu livro, como é que ele apareceu e por que você resolveu assim romper essa barreira e fazer um livro tão interessante, com uma linguagem tão interessante, né, levando esse tema complexo até de uma forma mais acessível, digamos assim, para a sociedade. Olá, Sávio, boa noite, boa tarde a todos. Queria primeiro te agradecer pelo convite para participar desse videocast aqui no Justiça e Amazônia. Já era algo que eu já tinha paquerado há algum tempo, poder participar, poder trazer um pouco da nossa experiência aí, advocatícia, do magistério. E agora, lançando aí essa questão de escritor, né? Tentando ser um. E, mais uma vez, obrigado, sabe? Um amigo já de boa luta, já amigo de tanto tempo aí da advocacia. E vamos começar pela questão do juridiquês, que essa é uma das principais características dos meus livros, não só desse. E se você pegar a carta de apresentação desse, que é de um professor que foi mestre do professor Zeno, por aí tu tiras. O professor, ele foi um dos mestres que o professor Zeno já teve, que o Zeno trouxe aqui em Belém várias vezes. E que depois que ele faleceu, como o prefácio é um prefácio póstumo, que eu conto uma história, não é propriamente um prefácio do Zeno, e daqui a pouco eu falo dele, o professor Euclides de Oliveira topou fazer uma carta de apresentação e ele fala exatamente o que o Zeno falava no prefácio dos dois primeiros. A ausência de um juridiquês, um livro direto, o livro parece que eu estou conversando sobre direito de família, sobre direito sucessório, e que eu atinjo. Essa foi a parte que mais me emocionou do prefácio do livro dos dois primeiros, do Zeno, que eu lancei, que ele disse que eu posso atingir tanto aquela pessoa que é leiga no assunto como um operador do direito. O livro é tão profundo que serve ao leigo para entender como ao operador do direito. Então essa ideia foi exatamente para tentar tirar aquele juridiquês todo que a gente costuma ver nos livros, tornar o livro mais comercial. A gente vê em alguns capítulos aqui um pedacinho do Zeno, né? Sim, muitos, não, todos. Principalmente na linguagem, no tom dele. Todos. Né? Não só no conteúdo jurídico, sim, digamos assim, porque é óbvio que quando claro, você fala nesse assunto, ele a maior autoridade é ele, mestre, claro. Mas eu claro. digo assim, Leonardo, no tom do livro mesmo, né? Quem conheceu o Zeno, conversou com ele, isso. Quem sabe como ele transmitia o conhecimento, sabe que ele tinha essa capacidade de tornar muito acessível coisas complexas sobre esse assunto. Perfeito. E o livro, ele parte do pressuposto do maior livro sobre testamento do Brasil, que é o livro do Zeno, Testamento segundo a Constituição Federal de 88, que é um livro dessa grossura, uma bíblia sobre testamento que não tem livro igual no Brasil. É um livro que ele não atualizou, e a gente perturbava o Zeno por isso, enchia o saco dele, Zeno atualiza o livro, etc. Ele não atualizou, o livro não, o Zeno, outra crítica que eu fazia, o Zeno, eu tenho várias histórias com o Zeno, que se eu fosse contar aqui seriam vários videocasts. Mas conta algumas. A principal história que eu tenho com o Zeno
é o seguinte, sabe? Que ele, logo quando eu comecei a escrever os primeiros livros, né, em 2017, eu chegava com o Zeno com um problema e dizia assim, olha, Zeno, eu tô com um caso assim, assim. Aí eu achava que eu estava abafando com o caso. Aí ele ria, rapaz, você tá doido, você já tem ali, tal, tal, tal. Ah, tipo, dando a entender assim, pô, não me liga para isso. E na medida que eu fui estudando, me aprofundando nas matérias, nos últimos anos, quando eu ligava pro Zeno, ele já sabia que era bronca. Ele já sabia que era uma coisa diferente, eu passava horas com ele no telefone. Por quê? Porque o Zeno, ele me cobrava demais. É a principal falta que eu tenho dele. Porque era um cara que ele cobrava que eu escrevesse, cobrava que eu redigisse, cobrava que eu apresentasse os livros. Foi uma das principais pessoas que fez eu escrever o Pacto dos Noivos, que foi o livro que me lançou e que esgotou em 4 meses. Um livro que eu trato de casamento e de pacto antinupcial. Todos os pactos antinupciais diferentes que eu fiz com ele. Eu não estou falando de pacto daquele modelo básico. Ah, eu vou casar na separação total de bens, nada comunica. Não. Eu estou falando de pacto, por exemplo, com indenização pelo tempo de convivência. Pessoas que fizeram quinquênios de indenização para cada 5 anos que o casamento viveu. Ah, que interessante. Entendeu? E que é uma senhora sacada. Para quê? Para unir o útil ao agradável. É a realidade do casal. Se é a realidade do casal, nós conseguimos colocar isso. O outro que ficou famoso, esse é sensacional, porque ninguém que não seja de direito civil vai conseguir alcançar o porquê do formato dele. Indenização em caso de traição. Fiz pelo menos 3 ou 4 com cláusulas indenizatórias de R$1 milhão em caso de efetiva traição. Aí tu vai me perguntar, Leonardo, por que fazer isso? Por uma razão muito simples. E a matéria não é direito de família, é de responsabilidade civil. Qual? Se há uma traição e não há um pacto antinupcial, algumas cortes do STJ entendem que a traição não pode ser considerada como ato ilícito, porque ela já é uma das causas para você pedir separação judicial litigiosa. Sim. Então complica uma eventual ação de indenização por dano moral sob o ponto de vista da responsabilidade extracontratual. Agora, se tu fazes um contrato estipulando uma multa, estipulando uma cláusula penal de multa, de indenização em caso de traição, tu afastas a responsabilidade civil baseada no ato ilícito e atrás a responsabilidade civil baseada nas perdas e danos. Que basta tu apresentares um contrato. Ou seja, a regra de fidelidade que vale é aquela do contrato. Vale mais do que aquela da igreja, correto? Claro. E aí, comprovada a traição, basta entrar com perdas e danos e pedir o pagamento do que foi estipulado no contrato. A justiça tem validado essa regra? Sim, claro. Tem. Como cláusula entre as partes. Pacta Perfeito. Pacta sunt servanda, entra com ação de perdas e danos e pronto. É muito mais simples do que tu tentares provar a traição como um ato ilícito. Muito mais simples. Aí vai as minhas dicas como advogado que atua em todas as instâncias. Se tu entras com uma ação e recorres e vai, por exemplo, para a turma da Nancy Andrighi, terceira turma do STJ, se não me engano, aí tudo bem, que ela é precursora. Ela é vanguardista. Todas as questões de dano moral e direito de família, ela é uma das primeiras a deferir. Então, tudo bem. Mas se tu pegas outras turmas, aí o negócio complica. Então, essas são sacadas desses pactos antinupciais diferentes que eu fiz com o Zeno e que eu trouxe para o livro que vendeu. Já está na 2ª edição. Eu já estou indo para a 3ª edição, porque já me pediram a 3ª edição. E cada edição tu tens que lançar uma coisa nova. Mas eu estava no projeto desse daí, por isso que eu deu uma parada em absolutamente tudo. E tu sabe, Leonardo, o que eu vi assim, de interessante nessa tua obra e no tema como um todo, é porque numa relação familiar você tem muitos ruídos, né? Como no casamento, né? São muitas pretensões, muitas cautelas, né? Então, para além do amor que existe, né, em qualquer relação familiar ou de casamento, existem sim os ruídos, porque as pessoas têm pretensões diferentes, né? E quando você deixa tudo em aberto, esses ruídos eles tendem a crescer, né? Com certeza. Um irmão contra o outro, um certo ciúme. Vamos dizer, o pai acaba ajudando mais um filho do que o outro, às vezes por uma necessidade ou por um motivo particular qualquer. Essas coisas não vão sendo conversadas, não vão sendo ajustadas. Enquanto o pai está vivendo uma realidade. Exatamente. Ele vai mantendo
digamos, colocando embaixo do tapete esses sentimentos, não traz isso para uma discussão jurídica. E aí o que a gente vê é que quando a pessoa morre, aí o que se instaura aquela tempestade, né? Existia uma aparência de calmaria, mas havia ali uma tempestade embaixo do tapete. A ponto de irmãos isso. não se falarem, né? De irmãs e irmãos não virem a se olhar mais, contratarem advogado diferente e complica. Porque é como eu sempre falo, no direito de família e direito sucessório, eu falo sempre isso para os meus clientes. Direito de família e direito sucessório só tem duas alternativas. Ou você faz um acordo hoje, ou você faz um acordo amanhã. Se você deixar para fazer o acordo amanhã, tu vai gastar mais com o advogado, vai gastar mais com isso, mas num determinado momento vai ter que sentar. Porque você não vai deixar, por exemplo, numa partilha de bens no divórcio, você não vai deixar numa partilha de bens do inventário ser colocado em asta pública para a venda dos bens para pagamento do quinhão de cada um. Então uma hora tem que sentar, então tem que haver essa maturidade em determinado momento. E aí o papel do advogado familiarista, do advogado de sucessões, do advogado de ter essa sensibilidade para contornar esse tipo de coisa. Eu sou um advogado muito pró-acordo. Eu sou um advogado que eu bato no meu cliente. Às vezes é complicado. Às vezes eu sou questionado e tal. Por quê? Porque eu sei lá na frente o que vai acontecer. Eu já prevejo, pela experiência que nós temos na advocacia, essa situação específica do que vai acontecer lá na frente. Então a gente tem que evitar um grande litígio com um bom acordo. É melhor sempre prevenir do que remediar. Melhor um bom acordo que uma boa briga, né? A gente já viu realidades aí de pessoas que passaram 10 anos com seu patrimônio todo engessado, passando necessidade porque não deixaram as coisas combinadas claramente, ou porque o decujo, aquele pai que faleceu, não deixou as coisas ajustadas. E assim, Léo, como é que hoje, quais são as principais ferramentas? Por exemplo, uma pessoa que tem patrimônio, que tem filhos, que é casado, que já teve um casamento anterior, né, e que tem todo um acervo patrimonial hoje, quais são as ferramentas que essa pessoa tem para conseguir estruturar um planejamento e deixar as coisas combinadas para um futuro que é o futuro relativo à única certeza que a gente tem, né, que é a morte. Exato. Fala um pouquinho, você citou aqui vários exemplos, falou de testamento, de outras ferramentas. Conta um pouco da tua experiência prática em criar esse tipo de solução. Eu acho que antes de eu falar, sabe, tu fizeste uma pergunta ainda há pouco que a gente acabou desviando. Qual foi? Essa questão do livro, do momento. Parte do que a gente está falando, parte de como o brasileiro sempre encarou o direito sucessório. Como era? Até pandemia. E aí eu faço um hiato. Divisor de águas aí. Divisor de águas. Pelo menos eu, como advogado hoje, que tem um escritório especializado em direito sucessório, eu posso afiançar que para mim foi um divisor de águas. Porque o direito sucessório brasileiro, tá? Qual foi o principal foco dessa trilogia que eu fiz? Pacto dos noivos, Pacto dos namorados e agora os atos dos testadores. Os dois primeiros, tentar desmistificar a ideia de que você entrar numa relação de afeto, seja num casamento ou seja numa união estável, e o fato de você contratualizar aquela relação seria você já entrar pensando em se separar. Claro que não. A ideia de você firmar um pacto antinupcial, uma escritura pública de união estável com separação total de bens, qual é o principal fato? É que se o relacionamento não der certo, uma questão dentre várias já está resolvida, a questão da partilha. Então, sempre melhor contratualizar nessa situação do que outra. Então, os dois primeiros livros foram para isso. Aí tu vai perguntar, aí o terceiro, Leonardo, com esse dos testadores, qual é a tua ideia? É tentar desmistificar a ideia de que testar seria você estar agorando a própria morte. Seria você estar conclamando aproximando a morte, né? Por que eu já estou pensando se a morte está tão longe, né? Tu já vais querer... Mas aí a pandemia mostrou que ela não está tão longe, né? A pandemia, sabe, o efeito que a pandemia trouxe foi uma coisa impressionante. Eu digo que tiveram duas realidades para o direito sucessório brasileiro durante a pandemia. Qual? A primeira, muito triste. As pessoas morrem em massa. Nosso querido Zeno. Rapaz, a semana que o Zeno faleceu foi uma semana horrível, porque o Zeno morreu numa quinta, a minha sogra morreu no domingo. Imagina como foi a minha vida nesses 4, 5 dias. Entendeu? Então, essa primeira realidade foi a realidade que para o escritório trouxe o quê? Um aumento no número de processos de inventários. Porque as pessoas começaram a falecer, foi preciso
fazer os inventários dela. Agora, o principal aspecto, e que é esse divisor de águas que tu estás falando, e que mudou o sistema de direito sucessório brasileiro, qual foi? Que as pessoas tiveram a certeza que elas vão morrer e que a morte nunca foi tão próxima. Aí elas começam a nos procurar para fazer planejamentos sucessórios. Dentre os vários instrumentos que a gente vai já falar, como testamento, como doação de ascendente a descendente com antecipação de legítima, como doação de ascendente a descendente saindo da parte disponível, como partilha em vida, como constituição de renda. Então, as pessoas começaram a nos procurar como arrojo familiar, que muita gente, tudo faz hold, tudo faz hold. Eu, no livro, faço uma crítica e, sob peso, a instituição de uma hold. A hold tem que ser criada em alguns aspectos. Algumas situações não é nem aconselhável fazer. Virou uma febre aí. Virou uma febre. Todo mundo é hold familiar, é hold patrimônio, é hold sucessório, etc. Então, essas situações, nós começamos a ser procurados para que fosse feito esses planejamentos. Por isso, na lápide, isso daí. O brasileiro passou a pensar no testamento, não mais como algo caro, até porque, como eu cito no livro, você pode fazer um testamento particular, gastar no máximo uma consulta com o advogado e o reconhecimento das assinaturas. Sim. E nem que é exigido, porque a lei não fala que é exigido o reconhecimento de assinaturas no testamento particular. Aí vai perguntar quanto é o testamento público. Testamento público, 1.459. A cada cláusula mais de testamento público, aumenta 30%. Aí tu queres colocar, por exemplo, uma cláusula de que, caso apareça qualquer herdeiro necessário no futuro, mantenha-se à disposição testamentária. Aí aumenta 30%. Então, são situações que nós temos que nós tentamos desmistificar com o livro. Permitir que a pessoa pense no planejamento sucessório. E a ideia do livro, sem o juridiquês, se a ideia do livro de uma forma bem direta, é para que um arquiteto, um engenheiro, um médico que vá na livraria, olhe o livro, goste e faça a procura por um advogado especialista, que os advogados acabem com esse problema que eles têm com o direito sucessório. Sabe, a quantidade de inventários que eu recebo de advogados que não mais os quiseram é imensa. Leonardo, estou com o inventário aqui, vou mandar passar para ti. Rapaz, se tu deres uma lidazinha no livro de como faz, eu tenho certeza que não tem dificuldade de se fazer. E eu falo isso, eu passo isso para todos os meus alunos, porque tem espaço para todos. A gente brinca sempre, né? Que quais são os ramos que dão mais dinheiro? Motel, né? Farmácia, supermercado. No direito, eu digo que é o direito sucessório, porque lamentavelmente todo mundo chega ao fim uma hora. Entendeu? Esse nunca vai entrar em crise. Nunca vai entrar em crise. O direito civil tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. E na pandemia, pelo contrário, infelizmente as coisas, pela quantidade de vidas que foram ceifadas, né? O que eu percebo, Leonardo, é que o que você falou, que há um mito a respeito do testamento, isso vale também para o pacto antinupcial, de que você estaria aproximando a morte ou aproximando o divórcio. Isso. Por que você, quando casa, já está estabelecendo regras para uma situação que você não quer se separar? Por que você está vivo, saudável, querendo estabelecer regras para uma situação que você não quer, que é a morte, né? Isso é um mito. Essa ideia isso é um mito. A pandemia realmente ela mudou isso. Acho que o número de... tu sentiste na tua experiência um aumento significativo, então, de testamentos? Muito. Né? Dessa preocupação? Muito. Muito. Não só testamento, tá? Partilha em vida, tá? Não, é doação de ascendente a descendente, seja saindo da parte disponível, porque você pode testar, você pode doar, seja implicando antecipação de legítima. E o que eu vejo assim, Leonardo, na questão do testamento, por exemplo, você tem, todo mundo sabe que você pode testar, ou seja, você pode dispor de parte do seu patrimônio, verdadeiros necessários, para preservando, né, a chamada legítima, né, os 50%, você pode dispor isso como quiser através desse testamento. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o momento de testar, neste momento, você pode criar uma infinidade de regras, de soluções. Sim. E isso tem que ser adaptado a cada realidade. Perfeito. Então não é esse negócio, vou chegar, vou testar, vou pegar uma casa, dar para o fulano. Não é bem assim. Você tem que, eu vejo que as pessoas, ou elas não testam, ou não se organizam sucessoriamente, ou às vezes se organizam de uma forma errada. Isso.
porque não buscam essas soluções adequadas, adaptadas à sua realidade. Uma coisa é você testar tendo um filho, outra coisa é você testar tendo 3 filhos, tendo um casamento anterior, estando atualmente com uma companheira. Quando cria-se essa pleia de relações, isso torna essa necessidade, correto? Muito maior de gerar isso. São mais pessoas. Sim, claro. Com pretensões a respeito. E aí é sempre válido lembrar algumas características principais do testamento, que poucas pessoas também sabem. Primeiro, o testamento é um tipo de instrumento que ele é revogável a qualquer tempo. E a regra é muito simples. Eu não tenho que necessariamente revogar um testamento público por um público. Eu posso revogar um público por um particular, um cerrado por um particular, um cerrado por um público. Tá? Só tem que ser posterior e, dica que eu dou no livro, sempre que você fizer 2 testamentos, o segundo sempre venha com revogação expressa do anterior. Por quê? Porque a realidade do povo brasileiro, diferente do americano, e eu uso no livro muito o paradigma do direito comparado com o testamento americano, porque lá a sistemática do testamento é diferente. Lá você é obrigado a testar. Porque se você não testar, vai para o Estado. Então sempre eles condicionam você a testar. E segundo, lá, salvo se houver o interesse de um menor ou de incapaz, você pode testar para quem quiser ilimitadamente. Aqui não. Se houver herdeiro necessário, você só pode testar 50%. Lá é uma sistemática diferente. É esse sistema de provisão lá que se for menor, se for incapaz, parte da herança vai para eles. Mas não havendo, você tendo filhos maiores, etc., você pode testar afastando o filho. Aqui não. Aqui tu tens a limitação dos 50%, que eu até no livro sugiro uma mudança nesse sentido. Porque tu estás falando do teu patrimônio, tu não estás falando do patrimônio qualquer. O brasileiro ele tem um hábito de seguir uma ordem que vem lá de trás, que alguém falou antes do Código Civil 16, no direito canônico, no direito lá no Código Napoleônico, lá atrás, que é aquela ordem de vocação hereditária que a gente sabe. Sim. Morre a pessoa, herda primeiro os descendentes, não os havendo os ascendentes, não os havendo o cônjuge sobrevivente, e aí, por último, os colaterais até o 4º grau, pela ordem irmão, sobrinho, tio, e depois, numa mesma linha, primo, tio, avô, sobrinho, neto. Então, essa ordem, alguém falou lá atrás, e se você não fizer o testamento, tacitamente você está aderindo. Sim, e é por isso a sacada de você testar. Então, o testamento é, primeiro, um instrumento que pode ser revogável a qualquer tempo. E não tem regra. Você testa para a realidade atual. Regra da realidade. Amanhã tu pode revogar e outro. E a minha sugestão sempre faça revogando o anterior. Porque o brasileiro ele não tem o hábito de testar e também não tem o hábito de cumprir com o testamento. Isso é um grande problema que a gente enfrenta. Porque se você vai nos Estados Unidos e uma pessoa falece, os advogados, e até muito mais fácil o mecanismo disso, eles eivam todos os esforços possíveis e imagináveis para você cumprir a disposição. Aqui, o brasileiro questiona. O brasileiro nulifica, entra com ação de validade, por nulidade, por anulabilidade. Então, o ideal fez uma disposição testamentária, deixa ela clara, concisa. Deixa ela ser só uma. E não dá a entender que existiriam 2. E principalmente, é a minha dica que eu dou. É mais caro, mas é mais forte. Faça por um instrumento público. Entendeu? E a gente precisa também alguns aprimoramentos, né, Leonardo? Você ainda tem exigência de processo judicial, de registro, abertura e registro de testamento. Exatamente. Então acaba que toda a sucessão que tenha inventário, toda a sucessão que tenha testamento, antes de você abrir o inventário, você tem que fazer o procedimento de abertura e cumprimento de testamento, que é um procedimento simples, jurisdição voluntária, mas tem que ser feito. Que às vezes acaba travando um pouco o processo de inventário, porque ele é obrigatoriamente judicial, correto? Você tem que fazer, não é isso? Exatamente. O extrajudicial agora é permitido, né? O extrajudicial agora a gente tem, e antigamente a gente tinha um problema sério, que era qual? Você precisar fazer o inventário sempre judicial quando houvesse testamento. Nós, que estamos no 3º mandato também do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, nós fizemos um projeto de resolução para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 2017, já fazendo uma mesma linha de todos os outros IBDFANs do Estado, e nós pedimos que fosse baixada uma resolução pelo Tribunal de Justiça do Estado que, se você fizesse antecipadamente o procedimento de abertura e cumprimento do testamento judicialmente e pedisse autorização depois, estão todos os herdeiros concordes, você poderia fazer o inventário extrajudicial. Aí o tribunal baixou em 2018 e agora em 2021 o STJ veio e pacificou a matéria.
Mas o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará já tinha essa resolução, que foi projeto do BDFAM desde 2017. Para fazer o inventário extrajudicial Com testamento. Com testamento. Exatamente. Né? Foi uma grande Porque vitória no do início BDFAM. do inventário extrajudicial houve Só uma barreira, poderia- né? só Testamento e judicial. menor teria que ser judicial. Sempre. Aí agora nós tivemos essa vitória. E Léo, assim, quais são hoje os principais tipos de testamento? E qual deles é o mais utilizado? Por uma questão que eu falei ainda há pouco de blindagem, o mais blindado é o público, que é aberto, que é feito no cartório, com a leitura daquele testamento perante determinadas testemunhas, etc. Há o comparecimento do notário, entendeu? Nesse ato. O cerrado, ele é aquele que é fechado. Mas quando eu falo aberto, sabe, é aberto sob que ponto de vista? Tu podes ir no cartório e ver o meu testamento? Não. Existe código de normas do cartório que eles autorizam quem pode ver um testamento público. Tá? E o cerrado, ele já tem o ar fechado, secreto. O notário comparece apenas para fazer o registro dele. E depois ele devolve o testamento para o testador. Esse é o maior problema do cerrado. Tem que estar no cofre. Tem que estar no cofre, tem que estar intacto, não pode estar dilacerado, porque se estiver dilacerado, invalida. Tá? Temos o particular, que dispensa a presença do notário, que ele não comparece, entendeu? É feito perante 3 testemunhas. Eu sempre recomendo, eu reconheço assinaturas. Aí nós temos o codicílio, e aí uma das sacadas mais engraçadas do livro é o meu codicílio que eu trago. Né? Você traz um modelo aqui, Eu trago um modelo de público, um modelo de cerrado, um modelo de codicílio e um modelo do vital, que eu falo que é o por último, que é o mais importante. O codicílio, qual é a principal característica do meu codicílio? Aí o pessoal brinca, há mais de 10 anos eu dou esse CD para os meus alunos quando é direito sucessório para falar de codicílio, porque isso é uma sacada do magistério. Qual? No dia que cair numa prova do MP, o que é codicílio, quais as regras dele, meus alunos nunca vão esquecer. Porque eles vão lembrar sempre do meu codicílio. Qual é o meu codicílio? Que durante todo o meu funeral, notadamente o meu velório, toque uma playlist das músicas que marcaram minha vida. São mais de 100 músicas. E que agora eu transformei no Spotify. E no dia do lançamento, o Sávio foi lá com a gente, tem o QR Code, você clica e vai direto para a página. E lá você escuta o meu codicílio. E se você chegar no meu velório, eu tivesse no velório sem música, pode ir lá, olha, isso aqui era a disposição de vontade e deixou claro para todos os alunos, pode tocar. Aí vai tocar, aí aquele ao mesmo tempo que está todo mundo chorando, minha morte, eu espero, se Deus quiser, ao mesmo tempo vão rir, essa música aqui, pô, eu vi com ele, não sei onde e tal. Aí não tem como um momento muito ruim, que é a perda, que é a passagem, se tornar num momento agradável, num momento de brincadeira, de risada. Porque não vai ter fim, não vai ter jeito, todo mundo vai morrer. Que nós façamos uma morte digna. E esse é um dos principais fundamentos do outro testamento que hoje está virando muita moda. O chamado testamento vital ou DAV, Diretrizes Antecipatórias de Vontade. Então, fala disso aí, porque é uma situação, ainda mais nessa época, nesse período de pandemia, que né? tantas pessoas se depararam com a morte de uma forma tão iminente, do dia para a noite. Como é que funciona isso, Leonardo? A DAV, ou o testamento vital, é um tipo de disposição testamentária que você traz uma obrigação de não fazer. Uma obrigação de negativa. Por isso, muitas pessoas questionam a própria DAV. Se realmente a DAV seria um testamento. Porque qual é a principal característica do testamento, sabe? Ele é feito em vida e a eficácia dele é pós-morte. No meu livro eu falo que o testamento é um negócio condicional. Aí o Zeno, tem a boneca dele, ele riscou assim. Não, essa condição que tu aprendes em teoria geral. É condição do ponto de vista que tu estás achando. Por quê? Porque ele vincula a eficácia do negócio do testamento a evento futuro e incerto, que é a morte. Sim. Tá? Então, o testamento por si só é um negócio condicional. A DAV não. Porque ela é feita em vida e ela vai ter eficácia em vida. Por isso, muitas pessoas questionam se seria um testamento, uma escritura pública, nesse sentido, um instrumento particular. Então, é um tipo de instrumento que você diz o que você não quer que seja feito quando você estiver já à beira da morte, no estado terminal, etc. No início, se divulgou dessa forma. Eu estou com câncer, em estado terminal, eu não quero
que sofra mais qualquer tipo de hemodiálise. Não quero que, se eu tiver uma parada cardiorrespiratória, me reanime e deixem a morte seguir o passo natural. Hoje, as pessoas já acham que a DAV tem que ser feita para não só para essas hipóteses. Eu posso fazer uma DAV hoje. Eu sofro um acidente de carro saindo daqui. Entre coma, já sabe o que eu não quero que seja feito. Então, a DAV, tá? Ela é o que a gente chama direito de ortotanásia. Te lembras da eutanásia? Tu te lembras o que é eutanásia? Sim. Só que não existe só eutanásia. Existe eutanásia, distanásia e ortotanásia. A ortotanásia é o que se aproxima do testamento vital, da diretriz antecipatória da vontade. Por quê? O que é cada um? Eutanásia. E como é que o judiciário está aceitando isso diante do impedimento da eutanásia? Mas presta atenção. O que é eutanásia primeiro? A eutanásia é quando tu fazes procedimentos, olha lá, porque a gente tem duas obrigações de fazer e uma obrigação de não fazer. A eutanásia é quando tu fazes um procedimento indutivo de forma mecânica para tirar a própria vida. É a morte consentida. É a morte mecanicamente produzida, vamos pôr um termo dessa. O que é a distanásia? É o contrário. É quando tu usas um procedimento mecânico para postergar a vida, para prorrogar a vida. É o que todo mundo faz. Tá. Vai para o hospital. E nesse sentido, o que seria a ortotanásia? É a única obrigação negativa de não fazer. Que é o quê? É você se abster de fazer qualquer tipo de procedimento mecânico para salvar a sua vida. É a morte natural. É o curso natural da morte sem qualquer tipo de procedimento. E qual é o fundamento maior dela? A morte digna. Principal fundamento do direito constitucional, a morte digna. E o que é essa parte no livro? É a parte mais emocionante. Eu me arrepio. Por quê? Porque durante a feitura deste livro, que eu nem te falei ainda como eu fiz, daqui a pouco a gente deixa para o final. Vamos deixar para encerrar. Para encerrar, né? Quando eu estava fazendo esse livro, eu me deparei com a minha atual esposa com câncer. Ela teve um câncer, que ela tirou uma mama, e ela estava numa fase de recuperação de químio, e ela começou a participar de um grupo de pessoas ligadas ao câncer, tudo mulher. Rapaz, tu imagina o que é participar de um grupo de pessoas de câncer de WhatsApp, cara. É tu estares conversando aqui, aí semana que vem, olha, faleceu a fulana. Aí é complicado. É um negócio muito sensível. Imagina. Horrível. E ela tomou conhecimento de uma pessoa que ela conheceu pelo WhatsApp, não, porque estava tudo em pandemia, e que ela tinha falecido, tinha deixado um testamento vital. Aí ela me perguntou, tu não queres que eu pegue o telefone do marido dela? Eu falei, quero. Aí eu peguei o telefone, entrei em contato com ele e disse assim, olha, eu estou fazendo o livro, eu vou fazer... Nessa época, eu estava numa semana, ele sabe que eu ia fazer uma live com o Zeno sobre testamento vital. Aí eu peguei, bati um papo com ele, pedi para ele participar da live. Ele entrou. Aí nós falamos do testamento vital e tudo. Aí eu contei o testamento dela e pedi autorização para ele, para trazer o testamento vital dela para o livro. O primeiro testamento vital que foi feito no interior de São Paulo. Cara... O dela. Você lê o testamento dela e tu te arrepia, porque foi o testamento assim que mostra a maturidade de uma pessoa enfrentando que teve primeiro câncer nos primeiros 2 anos, tirou, extirpou, ficou bem remissivo. Começou a fazer aquele tratamento, seguiu vida feliz. 5 anos depois, ela foi fazer um exame e deu metástase. Quando deu metástase, rapaz, que ela viu que ela ia ter isso aí, ela fez os procedimentos paliativos que fizeram ela ficar muito mal. E depois ela procurou um advogado, procurou um médico especialista dela, que sempre, quem faz tratamento vital, é sugerido, faça isso. Chegou no hospital, e o hospital, ele me falou, Leonardo, foi o primeiro testamento que o hospital nem sabia como proceder dessa forma. E graças ao meu advogado e ao médico, a gente conseguiu fazer. E ela fez o testamento vital dizendo, já atingi maturidade, não quero mais que seja, quero ter uma morte digna por isso. Aí ela elencou todas as obrigações negativas que ela queria que não fizesse para tentar prorrogar a vida dela. Não quero ser reanimada em eventual parada cardíaca, não quero sofrer com hemodiálise, não quero fazer qualquer tipo de procedimento e tal. E ela até confundiu. Ela acabou até confundindo o testamento vital dela, sabe? Porque ela acabou colocando regras de codicilo. Sim. Porque no final ela disse assim, ela era caiaquista, e ela andava de caiaque ali na orla do Rio de Janeiro. Ela disse assim, no dia que eu morrer, eu gostaria de ser cremado e que jogasse, no momento que me jogarem as minhas cinzas no mar de Copacabana,
No momento que jogar esses, cada amigo meu jogasse uma pétala no mar. E assim foi feito. Cara, é a parte mais emocionante do livro. Você muito consegue bonito. ver beleza num momento tão num triste, momento né? tão triste. E mais do que isso, maturidade para passagem. Mais do que isso que é sensacional. Maturidade para passagem. Saber enfrentar com dignidade. Saber enfrentar com dignidade, que é o principal. Né? Exatamente. E é o principal fundamento do testamento vital. Então, o testamento vital hoje tem sido um instrumento que muitas pessoas têm feito. Aqui no Pará, a coisa ainda engatinha, entendeu? Eu já fiz um só, mas é uma coisa assim que é a grande novidade do direito sucessório moderno. Nesse sentido. Que história bacana, né, Leonardo? Imagino o teu acervo aí pela tua experiência prática, com tantas situações que você já enfrentou. Já, muito, rapaz. 21 anos disso, entendeu? E assim, eu tive o prazer de nos últimos 7 anos ter uma convivência assim, semanal com o Zeno, que cada ligação que eu fazia para ele era uma aula. Cada almoço que eu ia com ele, aí o que acontecia, sabe? A gente ia para os congressos, né? O IBDFAM, ele tem um congresso nacional e o internacional. Aí ele mescla. Esse ano nós temos internacional. No ano passado a gente teve o nacional. E assim vai. Aqui em Belém, no nosso IBDFAM estadual, nós fazemos um paraense e um amazônico. Esse ano nós vamos ter o paraense, o 6º paraense. E assim a gente mescla. E quando o Zeno chegava com a viagem, eu pagava passagem junto com ele. Aí eu ia viajando. Rapaz, só de viajando com ele, já vai ganhando cultura. Porque as pessoas pensam que o melhor do Zeno era a palestra, que era sempre brilhante, mas não era. Era aquela pós-conversa no bar, né? Perfeito. Ali é que vinha o grande aprendizado, né? Muito legal. Para cada viagem era cada história. E aí foram surgindo as ideias para os livros. Surgindo a ideia, por exemplo, da mesma forma que ele me cobrava demais, eu cobrava dele. O que eu cobrava dele? Eu achava um absurdo o Zeno não ter um manual de direito sucessório. Pessoas que eram infinitamente inferiores, eu não vou citar por questão de ética aqui, mas que no Brasil lançam os manual prático, direito sucessório, manual de direito sucessório e tal. O Zé não teve nenhum, embora ele tenha tratado tudo em outros livros. Ele teve um livro de testamento, que é a Bíblia. Ele teve um livro de direitos hereditários do cônjuge companheiro, que é outro. Ele teve um outro livro sobre legado, mas ele não juntou. E isso foi o que me levou à ideia de fazer assim, porque tudo tem nele. Como eu te falei no início da nossa entrevista, quando a pandemia veio, que forçou o isolamento, eu estava meio preguiçoso, eu precisava terminar a trilogia, aí eu comecei, bora escrever um livro sobre testamento. Beleza, aí eu comecei a escrever. Aí, rapaz, primeiro isolamento durou um mês. Aí com um mês eu tinha terminado. Já é a história do teu livro. Da história que tu contasse agora, sim. Exatamente. Aí, eu nunca me esqueço, a gente entrou no isolamento, acho que dia 29, 30 de março. Eu me lembro da... 17 de março. 17 de março. De 2020. De 2020. Aí eu me lembro bem, eu saindo da sala de aula, cara, todos os alunos se olhando, falando, e agora? E agora? Aí, nesse ponto, o grupo C, o NAMO, o Ninassal, já tinham uma sistemática para o ensino à distância. Então, a gente levou uma semana, já estava uma semana no online. Só que era um online que a gente dava aula e depois não tinha nada para fazer. Eu combinei com meu irmão de a gente ir para o escritório, ia de manhã, ele ia de tarde. Mas já no escritório não tinha nada, acho que eu atendi um cliente 3 meses. E depois, aí, em parênteses, muita gente falou, o número de divórcio triplicou durante a pandemia. E sabe, tem dados estatísticos que diminuiu 70% durante a pandemia. As pessoas não sabem da realidade. Até porque o contrário. Não tinha como fazer um divórcio. Não tinha nem para onde ir. Tudo fechado. Tinha que aguentar. Então, algumas coisas são bem fictícias. Sim. Aí eu peguei, comecei a escrever. Aí, rapaz, eu peguei... Em um mês eu terminei o livro de testamento com base no livro dele. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, não estou fazendo nada, isolamento prorrogado. Aí, como eu falei, eu peguei um livro de direito sucessório e vi o sumário. Rapaz, quando eu vi o sumário, eu disse, eu tenho um exemplo das minhas aulas de todos esses assuntos. Bora começar a escrever, aí eu montei um sumário meu. Aí começou a minha loucura. Porque quando eu entro numa coisa, se eu não termino, rapaz, aí eu fico, sabe, eu comecei a ver tudo sobre prorrogação do isolamento. Aí cada vez que você prorrogou por 15 dias, graças a Deus, aí eu me matava. Eu me lembro que quando foi que terminou o isolamento, se não me engano, foi via 22 de junho ou 19 de junho, por aí. Foi final de junho. Final de junho. De março até junho. Foi março de junho, exato. Rapaz, quando chegou no dia do isolamento, olha, acabou o isolamento. Eu terminei o livro. Acabou o livro. Aí eu nem peguei nele de julho, aí eu fiz uma correção, agosto e setembro, mandei pro Zeno.
Aí o Zeno já estava mal, mas não pela Covid, já estava mal porque o problema que ele tinha. Ele corrigiu, eu fiquei falando com ele. Deixei 3 meses com ele sem cobrar. Aí quando chegou dezembro, deu uma ligada. Zeno, que tal? Como é que tá aí o livro e tal? Não, tô lendo e tal, beleza. Aí chegou janeiro, eu disse, Zeno, tu queres que eu vá aí? Eu queria rodar, que já não estamos em pandemia e tal. Não vem aqui, tu não quero pegar Covid. Eu vou te mandar. Rapaz, ele não mandou. No dia que ele foi internado, que ele foi na ambulância para ser internado, para depois ir para São Paulo, ele pegou a boneca do livro com todas as correções dele e mandou para o Gui, para o filho dele, disse, olha, entrega para o Leonardo. Olha o que ele ainda pediu, a loucura dele que achava que eu nunca ia fazer. Pede para ele fazer um prefácio do livro, para ele me trazer, que eu assino no hospital, olha lá, e ter corrigido. Rapaz, eu não tive coragem nem de pegar o livro, porque eu entrei no grupo do Nacional para tentar achar o hospital para ele em São Paulo, fazer o traslado dele para lá, e muito menos fazer o prefácio, que eu não ia fazer jamais. Aí ele pegou, faleceu em março, meados de março, né, 17 de março, se não me engano, e eu fui comentar com o Lauria, um amigo Lauria, sobre essa situação. Criminalista, nosso advogado, nosso amigo, né, grande advogado, grande professor. Eu comentei com ele, ele virou e falou assim, Léo, para que tu vais fazer um prefácio, alguma coisa, pedir prefácio para alguém? Tu já tens a história. Faz esse prefácio. Posto. Aí eu fiz o prefácio. Só que ainda assim eu me senti assim, tipo órfão de ter uma carta de apresentação. Foi quando eu entrei em contato com o professor Cruz de Oliveira, que foi mestre dele, e pedi, ele fez essa carta de apresentação muito bonita, praticamente repetindo essa questão da ausência de juridiquês, que é uma das características de todos os livros. Leonardo, o direito de família, o direito de sucessões, o direito civil como tudo vai ficar órfão, né? Está órfão, dizendo Veloso. Tá. Né? Qualquer evento sobre esse tema, o nome do Zeno é recorrente, no nosso videocast aqui, a gente não para de falar sobre isso. Mas eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, eu acho que o nosso estado do Pará, apesar da perda dolorosa do Zeno, está muito bem representada por uma safra de advogados, de juristas do direito de família, encabeçadas por ti e por outros colegas. Esse grupo do IBDFAM Pará é um grupo fortíssimo. Isso. Um grupo de pessoas que estuda o direito de família com uma profundidade imensa, faz eventos que lotam. Que lotam, exatamente. Né? E que realmente é um legado do Zeno, porque todas essas pessoas são pessoas que têm no Zeno a grande referência, a grande inspiração. Sim. E tá aí você, né? Nesse nosso videocast maravilhoso, trazendo aí um monte de conteúdo, provando que o Zeno deixou esse legado, né? Do direito de família do estado do Pará, e você faz parte desse legado. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Foi maravilhoso aqui o nosso videocast hoje, acho que com muito conteúdo. Tá? Eu quero te dizer finalmente que eu acho que vão ter muitas músicas, já te disse isso antes, agora vão ter muitas músicas ainda virão, que ainda não foram compostas, que vão estar nessa tua playlist aqui, né? Tem mais uns 40, 50 anos aí de com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas, apesar disso, não custa se preparar. Sim, sempre se precaver. Tá sempre pensando né, em algo que, infelizmente, pode acontecer a realidade, a qualquer momento. É a realidade. Né? Eu digo para todo mundo, eu tenho testamento, eu tenho codicilo, entendeu? Então, eu já tenho meu planejamento sucessório, sabe? Eu acho que as pessoas têm que efetivamente pensar nisso, porque a melhor coisa é deixar as coisas desde logo resolvidas e não ficar, sabe Deus onde você estiver, vendo seus herdeiros se matando lá, desgostosos, como eu vejo muitas pessoas aí que a gente via em famílias que eram completas e que depois que o patriarca e a matriarca faleceu hoje, só dão vexame, só dão desgosto, provavelmente para os pais que se encontram lá em cima. Solução tem, né? Solução tem, saída tem. Sávio, obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer aí a esse espaço do videocast Justiça e Amazônia. Estou sempre à tua disposição. Foi muito prazeroso conversar contigo, que é um cara que tem conhecimento de tudo e agora vai ter um conhecimento de direito sucessório que eu tenho certeza que tu não vais ter dúvida nenhuma de aprender a matéria. E fico à tua disposição para o que tu precisares no direito de família, direito sucessório, para matérias, para outros temas. Tá bom? E obrigado a todos aí pela nosso vídeo aqui. Obrigado, Leonardo. Estou lendo com o maior prazer. Terminando ainda de ler o teu livro aqui. Estou
Estou aqui pela metade e quero mais uma vez apresentar o livro do nosso colega, tá? Em planejamento sucessório. Nós estamos, Leonardo, hoje pela primeira vez ao vivo no Instagram, tá? Um abraço aí, nós Legal. vamos passar a transmitir as gravações ao vivo, porque essas nossas gravações elas são veiculadas depois da produção final, da arte final que é feita pela nossa equipe da Dupla Comunicação. Então, estamos encerrando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Repito, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook. Então, vá lá até as redes sociais, divulgue, compartilhe e acompanhe as nossas produções, os nossos videocasts e o resto do conteúdo a respeito do direito, procurando sempre aproximar esse mundo jurídico da sociedade, né? Traduzir o direito de uma forma mais acessível para a sociedade, tratando de temas relevantes como esse aqui que o Leonardo nos brindou hoje no nosso videocast. Um grande abraço e até a próxima.